Bom dia de novo, agora gravando. A gente então vai trabalhar um assunto bem famoso em vestibulares, de maneira geral, né, que é o assunto de soluções. Dentro do assunto de soluções, a gente tem um monte de coisa para falar e, obviamente, não vai dar para falar tudo. Eu, eu separei aqui uma lista de itens de assuntos que envolvem o contexto de soluções, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Todos esses itens, vale até a pena vocês tirarem um print dessa tela, caso não tenham. Os alunos do curso eu sei que já tiveram essa aula, então eles já têm esse mesmo cronograma. Isso aí é basicamente o que você precisa saber de solução para vestibular. A gente pode eventualmente aqui destacar alguns pontos importantes, que são, vamos dizer assim, que são de assuntos que caiam com bastante frequência, tá? Então, ó, da parte 1, a parte 1, na verdade, ela é uma parte mais de definição. O que que é uma solução, o que que é solubilidade, o que que a temperatura tem a ver com solubilidade. Basicamente é isso. Dessa parte, eu posso destacar dois itens. A parte de curva de solubilidade e concentração. Concentração é o que mais aparece, né? A gente pode arriscar dizer que, assim, todo ano tem um exercício de concentração. E eu estou falando de várias provas, tá? Tipo, que vai fazer prova da Unesp, o FPR, o FGD, o FMS. É batata que vai cair uma questãozinha de concentração, tá? E na parte de concentração é onde a gente vai focar mais na aula, tá? A parte 2, ela ainda trabalha com o conceito de concentração. Só que aí, aqui a gente já vai fazer algumas coisas. A gente vai preparar soluções e vai diluir, isso é um assunto que cai bastante, e vai titular soluções, que é um assunto também bem complicado. Por quê? Titulação envolve estequiometria. Então, para você saber titulação, você precisa ter a parte de estequiometria já meio que resolvida na tua cabeça, tá bom? A parte que a gente não vai abordar é a parte de propriedade coligativa, que é uma parte bem legal, mas eu vou fazer uma aula de química de ponte de hidrogênio, uma puta aula muito louca, que vai misturar orgânica, uma aula de interação molecular. E aí eu preferi deixar a parte de propriedade coligativa para falar um pouquinho depois, para falar de volatilidade, ponto de ebulição, enfim, tá? Essa é uma parte mais que cai menos, beleza? Então, a gente vai montar um resumo se baseando nesses itens aqui. Tá? Os itens que são mais importantes, a gente vai destacar daqui, e aí vai poder trabalhar em cima das questões, tá bom? Beleza? Bom, dito isso, vamos começar a fazer o resumo. Solução, gente. Solução faz parte de um contexto, né? Quando você estuda a solução, o que você está estudando na real? Você tá dentro do contexto de mistura. Quando eu falo em solução, eu estou pensando em mistura. Ah, mas então qualquer mistura é uma solução? Óbvio que não. Para você chamar uma solução de mistura, ela tem que atender alguns critérios. Então, eu queria começar a aula falando um pouquinho do critério de distinção das soluções, né? A gente tem um grande grupo de coisas na química chamadas de misturas, né? Quando é que eu chamo uma coisa de mistura? Quando você tem um sistema formado por pelo menos duas substâncias. Aí eu chamo aquilo de mistura. Água e óleo, água e sal, enfim, né? Ou seja, praticamente tudo que a gente tem à nossa volta é mistura, né? Você não encontra nada na natureza puro. Até costumo brincar no começo do assunto, né? Eu falo, gente, quando a gente compra uma água que chama puríssima, é óbvio que ela não é puríssima, né? A gente tem o conceito, né? O conceito, vamos dizer assim, popular de puro é uma coisa livre de agrotóxico, livre de substâncias tóxicas, né? Mas na química, uma substância pura é uma substância que você só consegue obter no laboratório. Você tem que fazer algum processo de separação. Então, quando a gente estuda mistura, a gente aprende que existem dois tipos de misturas: as homogêneas e as heterogêneas. E aí, dentro desse contexto, você tem lá um monte de técnicas, né? De como que você separa essas misturas. Tipo, filtração, destilação. E, ó, isso é um assunto que cai, hein, mano?
Isso é um assunto que cai. Eu não vou dar aula disso, gente, porque esse assunto ele tem um nível de dificuldade menor. Então, não acho que vale a pena gastar uma aula falando de separação de mistura, tá? Mas é um assunto que cai. Todo ano tem uma questãozinha lá no Enem de separação, destilação, enfim, tá? Bom, dentro do contexto das misturas, a gente pode pensar numa mistura bem simples, tá? Vamos pensar numa mistura binária. O que é uma mistura binária, Dan? É uma mistura que tem dois componentes, tá? A e B. Quando a gente tem uma mistura binária, a gente costuma separar os componentes em dois tipos. Um a gente chama de disperso e o outro a gente chama de dispersante. Tá? De maneira geral, o que a gente entende por disperso e dispersante? O disperso é aquilo que você você vai usar na mistura. E o dispersante é o ambiente onde aquilo está misturado. Por exemplo, quando eu preparo uma solução de água com sal, o sal está dissolvido naquele ambiente aquoso. Então, eu vou dizer que o sal seria o disperso e a água o dispersante. Ah, a gente pode chamar de soluto e dissolvente só na mistura de soluções, só na solução. Por quê? O que acontece? Essa mistura binária, ela pode ser homogênea ou heterogênea. E é aqui que nos interessa a aula. Por quê? Para você chamar uma mistura de solução, ela tem que ser homogênea. Acabou. Essa é a solução, essa é a história. Aqui eu tenho um quadro, daqui a pouco eu volto no quadro da direita, tá? De exemplos de soluções. Só para tirar da tua cabeça, se é que isso existe, tá? Que solução é uma coisa líquida. Você tem solução de tudo quanto é tipo, mano. Você tem solução de tudo quanto é coisa. Até solução sólida, ó, que são as ligas metálicas. Tá? Beleza? Você tem soluções iônicas e moleculares. Ó, isso aqui é importante para vocês que estão fazendo cursinho e vão fazer vestibular. Por quê? Quando eu falo em solução iônica e molecular, a gente está falando de teoria de Arrhenius, substância que dissocia na água, substância que ioniza na água, diferença de eletrólito e não eletrólito. Você manja isso? Sabe explicar o que é um eletrólito, o que é um não eletrólito? Tá? Isso tem a ver com esse contexto aqui. Então tem muita... Gente, solução é uma coisa que dá para você preparar uma prova só com esse assunto, de química. E dá para botar um monte de tema, tá bom? Beleza? Tá, Dan, e aí? Então, solução é uma mistura homogênea, tá? E as heterogêneas? As misturas heterogêneas, elas são classificadas em dois tipos. Um tipo que a gente chama de solução coloidal, ou também chamada de coloide, só de coloide, tá? E tem as suspensões. Tá? No curso eu faço alguns comentários sobre coloide, que é um assunto que não cai muito, mas de vez em quando aparece uma outra questão. A grosso modo, o que você precisa saber desse contexto? Que o critério para você separar uma solução de uma mistura do tipo heterogênea é o tamanho das partículas. O que acontece? Dentro da mistura, eu tenho o tal do disperso. Tudo bem? Que é o que está espalhado ali. O que define uma fase na química? Né? Quando você fala uma mistura é monofásica, polifásica, é aquilo que você consegue diferenciar na mistura, dentro do sistema. O que acontece é o seguinte, quando o disperso é muito pequenininho, quando a partícula de disperso é muito pequena, você não consegue diferenciar ela do dispersante. Você não consegue diferenciá-la do dispersante. E aí, dentro dessa situação, você passa a ter uma solução homogênea, uma mistura homogênea, perdão. Então, olha só esse quadro aqui, ó. Para uma solução ser chamada de solução, as partículas de disperso, elas têm que variar, elas têm que atingir um tamanho de até
1 nanômetro. Só para você ter uma noção, uma coisa de 1 nanômetro, gente, é uma coisa do tamanho de um átomo. Então, por exemplo, por que que o sal na água forma uma solução? Por que que o sal na água forma uma solução? Porque quando eu coloco o sal na água, as partículas de sal são extremamente pequenininhas, a ponto de você não conseguir diferenciá-las. Tá? Então, soluções... E aí a gente chama de solução verdadeira, você já vai entender por quê. Tá? Por que que eu chamo de solução verdadeira isso? Então, disperso pequenininho, homogêneo. Se o disperso for maior, você tem os tais colóides. Maionese, chantilly, gel de cabelo, pasta de dente, todos esses sistemas que eu estou falando aqui, né? Leite, sangue, são sistemas heterogêneos e são chamados de colóides. Só que quando você olha para um colóide, a curiosidade dele é que ele parece homogêneo a olho nu. O colóide, visualmente, ele parece homogêneo. Só que quando você coloca num microscópio e faz uma análise um pouquinho mais aprofundada, você percebe que aquela mistura não é homogênea. Então, em alguns livros, você encontra a seguinte terminologia. Para a solução, os caras usam o termo solução verdadeira. Porque, de fato, ela é homogênea. Ela é homogênea. Para os colóides, os caras colocam esse termo aqui, ó. Solução coloidal. Por quê? Porque ele parece homogêneo. Ele parece homogêneo, mas não é. Tá? E aí você tem as misturas extremamente grosseiras. As suspensões são misturas, gente, onde o disperso é tão grande que você consegue diferenciar ele a olho nu. Você não precisa nem do microscópio. Você não precisa nem do microscópio. Por exemplo, quando eu ponho areia na água, eu percebo isso claramente. Eu percebo isso claramente. Eu consigo ver até os grãozinhos de areia. Então, você tem ali uma suspensão. Também tem alguns livros que usam o termo dispersão grosseira. Dispersão grosseira. Tá bom? Para finalizar esse slide, lembrando que vocês podem fazer qualquer pergunta a qualquer momento, tá, gente? É só abrir o microfone ou escrever no chat, fiquem à vontade. Aqui tem uma imagem para a gente fazer uma distinção entre solução, uma solução. Isso aqui é a nuvem, né? Essa é a névoa, desculpa, nuvem. É a névoa. A névoa é uma dispersão coloidal. Tá? Na névoa, o que a gente tem de mistura? A tal da neblina. O disperso são gotículas de água, aqui, ó. Isso aqui são gotículas de água. Isso é o disperso. E o dispersante é a atmosfera. Tá? Então, a nuvem, ela é classificada tecnicamente como um colóide. Tá? No curso, a gente até comenta que tem uns tipos de colóide. Talvez você já tenha ouvido falar no cursinho, né? Colóide do tipo gel, colóide do tipo aerosol, colóide do tipo espuma. Isso, ó, os caras estão falando aqui, ó. Estão mandando aqui um bagaço, ó. Efeito Tyndall. Boa, os caras lembraram. O efeito Tyndall é o que faz você enxergar a luz aqui, ó, no colóide. É isso mesmo, tá? Efeito Tyndall. Nós somos suspensões na atmosfera? Olha que pergunta legal essa. Nós somos suspensões na atmosfera? Gente, nós somos partículas muito grandes. Então, por exemplo, se a gente olhasse para nós em escala terrestre, né, imagina você de fora da Terra, olhando para a gente aqui na atmosfera. Nós seríamos pontinhos no ar. Então, é como se a gente fosse poeira na atmosfera, se você pensar em escala maior. É uma coisa muito louca, né? Quando eu penso numa escala pequenininha, eu falo, nossa, mas eu sou muito grande. Não, a gente é um pontinho na atmosfera. Em escala, vamos dizer, em escala cósmica, você tem o mesmo tamanho que um grão de areia, gente. É insignificante. Então, respondendo a sua pergunta, sim. A gente poderia ser considerado como se nós fôssemos suspensões da atmosfera.
A gente só não está mais suspenso por causa da gravidade, né? Mas é como se a gente fosse poeirinha mesmo. Muito louco essa percepção, nunca tinha pensado nisso. Tá bem, hein? Tá bem, tá funcionando bem no sábado de manhã, hein? Boa, gostei. Bom, beleza. Vou trocar o slide, tá? Pra gente seguir o baile aqui. Deixa eu descer aqui. Como é que eu preparo uma solução, gente? Simples. Para você preparar uma solução, você tem um procedimento que é: você pega o soluto, que é o disperso, né? Coloca dentro de um recipiente. Então aqui você tem uma sequência de etapas, ó. Peguei o soluto, coloquei num recipiente. Esse recipiente aqui, ele é chamado de balão volumétrico. É bom você conhecer ele um pouquinho, tá? Porque vez ou outra os exercícios se referem a ele. O balão volumétrico, ele é um vidrinho, uma espécie de um recipiente, uma garrafinha de vidro, mas ele tem um volume bem preciso. Tá vendo que ele tem uma linha aqui, ó? Então, você tem balão volumétrico de tudo quanto é tamanho. Esse aqui é de 1 litro, ó. Então, eu vou preparar uma solução de 1 litro. Então, eu peguei uma quantidade de soluto aqui, coloquei um pouco de água, só um pouquinho. Dissolvi, até misturar e ficar sem corpo de fundo, ó. Tá bom? Beleza? E aí eu completei o volume até o final. Pronto, agora eu tenho 1 litro de solução. Então, para preparar uma solução, eu pego o soluto, coloco no recipiente e completo o volume com solvente. Tá? Basicamente é isso. Então, muitas vezes, por que eu estou fazendo esse comentário aparentemente despretensioso? Porque às vezes no exercício ele fala: adiciona-se uma certa quantidade de soluto a um balão volumétrico e completa-se o volume. Ele fala assim: completa-se o volume com solvente, tá? Então aqui eu tenho um volume de 1 litro e lá dentro eu tenho uma quantidade dissolvida de soluto. Tudo bem? Beleza. Vou trocar, tá, gente? Vou trocar o slide. Se vocês quiserem que eu volte o slide, vocês me falem. Fala, Dan, volta o slide para eu tirar print, se quiserem, tá? Bom, quando a gente fala de soluções, não tem como a gente não falar de solubilidade. O que é solubilidade, gente? É a capacidade de uma substância se dissolver na outra. E quando a gente usa a palavra capacidade, a gente esbarra no conceito de coeficiente de solubilidade. Aqui nós temos um desenho feito da seguinte maneira, ó. Na primeira sequência aqui eu tenho água, e aí eu vou colocar NaCl na água, tá? Aí eu coloco uma massa de NaCl, ela dissolve. Aí eu coloco mais uma massa de NaCl, ele ainda dissolve. Conforme eu vou repetindo esse experimento várias vezes, vai chegar um momento em que eu vou colocar uma massa de NaCl, ela não vai mais dissolver. Aquele NaCl que você coloca a mais, ele simplesmente fica lá no fundo parado. Parado. Na verdade, não parado, mas por enquanto é parado. Tá? Esse cara que não está dissolvido aqui, a gente costuma chamar na química de precipitado, de corpo de fundo, basicamente, né? E aí a gente vai dizer então assim, olha, essa solução atingiu o limite de solubilidade. Esse limite é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Como é que ele vai aparecer na tua frente? Ele vai aparecer normalmente assim, ó, exemplo. Ele vai aparecer assim: coeficiente de solubilidade de um fulaninho numa dada temperatura é igual a... Aí vem o número. Aí vem o número. Aí vai variar de substância para substância, tá? Nessa figura, o que essa figura está querendo passar para nós? Qual é a ideia desta figura para nós? Que cada substância tem um limite diferente. Eu tenho substâncias com mais solubilidade, como por exemplo NaCl, e eu tenho substâncias com menos solubilidade,
como, por exemplo, o CaSO4. Tá? Então, a solubilidade ela não é uma coisa absoluta. Quando você fala assim, fulano é solúvel na água. Você já deve ter visto o professor de química falar isso. Quando a gente fala que fulano é solúvel na água, o que a gente está querendo dizer na real? Que o limite dele é alto. Que o limite. Existem substâncias cujo limite é tão pequeno que a gente diz que elas são insolúveis. Insolúvel. Por exemplo, óleo, a gente aprende que é insolúvel na água. Na verdade, tecnicamente não é. O óleo ele tem uma solubilidade tão pequena que para as nossas contas ela é de fato desprezível. Mas quando eu ponho o óleo na água, um pouquinho, mas muito pouquinho do óleo vai para a água. Né? Quando a gente fala quando a gente tem essa aula de solubilidade, né, que a gente fala, é semelhante, dissolve, semelhante. O que a gente quer dizer com isso? Que quanto mais parecidas, mais solúveis elas serão. Essa é basicamente a ideia. Tudo bem? Beleza? Aí esse coeficiente de solubilidade, gente, ele vem assim, ó, normalmente. Vamos pegar um exemplo, vai. 35G barra 100G de água. Vem assim, ó. Eu destaco aqui duas informações muito importantes. A temperatura e a quantidade de água. Quando a gente vai expressar a solubilidade, gente, eu vou dissolver 30 gramas de fulano. Você tem que dizer em quanto de água você está dissolvendo. E isso vai gerar exercícios. Essa proporção aqui, ó, ela vai gerar exercícios. Ok? Prof, eu tenho que decorar a solubilidade? Não, de forma nenhuma. Tá bom? Uma outra coisa que eu queria comentar, ainda em cima da solubilidade, é o seguinte. Dentro desse critério, então existe um limite. Beleza. O que pode acontecer? Pode acontecer três coisas. Quando você vai preparar uma solução, você sabe que tem um limite. Você pode preparar uma solução abaixo desse limite. Então, tipo assim, a solubilidade é 35 para 100. Legal. Eu vou usar 15 em 100. Tudo bem? Então beleza. Quando eu preparo uma solução com a quantidade abaixo do limite, eu chamo essa solução de insaturada. Tá? De uma maneira bem resumida, a gente pode escrever assim, ó. Quantidade dissolvida está abaixo do coeficiente de solubilidade. Pronto. Fechou. Tá? Segunda situação possível. Você pode dissolver exatamente a quantidade do limite. O limite é 35, você adiciona 35. Tá bom, maravilha. Então, você tem a solução saturada. A solução saturada é aquela onde a quantidade dissolvida é igual ao coeficiente. Estão fazendo uma pergunta aqui, daqui a pouco eu entro, tá? Na pergunta que fizeram aqui. E você tem uma terceira situação que ela gera um certo bug na cabeça da pessoa, quando a gente conta a primeira vez. Existe uma técnica em que você consegue dissolver uma quantidade superior ao limite. Vou repetir a frase bem devagar. Existe uma técnica em que você consegue dissolver uma quantidade superior ao limite. Então o limite é 35, eu vou dissolver 40. Quando isso acontece, a gente chama a solução de supersaturada. Quantidade dissolvida superior ao coeficiente, tá? Eu não vou entrar nessa discussão de como a gente faz isso, gente, porque é uma aula de revisão, não dá pra gente, a gente tem que tomar cuidado para não se perder, tá?
Se alguém quiser saber mais sobre isso, a gente pode conversar depois num outro momento, mas o que você precisa saber por enquanto é isso. Tá? Qual tipo de solução a gente trabalha mais, professor, no vestibular? Com a insaturada. Ela é o nosso problema. Tá? Ela é a que mais aparece. Então, raramente você vai ter uma solução saturada e supersaturada nem aparece. Quase nunca aparece exercício de supersaturado. Nem aparece, tá? Tudo bem? Até aqui tranquilo, gente? Fizeram uma pergunta aqui, peraí. Essa nomenclatura tem a ver com orgânica? Tem e não tem. Tem e não tem. Por que que tem e não tem? Porque a palavra saturada tem um significado, gente. Se eu estou usando a palavra saturada aqui e a palavra saturada na orgânica, é porque tem alguma coisa em comum. Então, vamos lembrar rapidamente aqui, porque levantaram essa lebre, a gente vai levantar aqui também. O que que significa a palavra saturar? Você já usou essa palavra em algum contexto na sua vida? Eu já. Eu uso essa palavra quando eu estou de saco cheio de alguma coisa. Cheguei no meu limite. Olha lá. Cheguei no meu limite. Eu estou saturado. Professor, eu já ouvi essa frase o ano inteiro. Professor, eu estou saturado de estudar. Professor, eu estou saturado de fazer exercício de física. Ou seja, está no limite. Agora, vamos pegar essa ideia de limite e vamos usar em dois contextos. Primeiro contexto, soluções. A solução não tem um limite? Se eu atinjo o limite, ela está o quê? Saturada. Ponto. Agora vai para a orgânica. Rápido. Quantas ligações um carbono pode fazer? 4. Concorda que ele pode fazer simples, dupla ou tripla? Tá bom. Quando o carbono faz simples, quantas coisas estão ligadas nele? 4. Por exemplo, eu escrevo isso aqui, ó. Peraí. Quando eu escrevo isso, ó. Quantos átomos tem em volta dele? 4. Certo? Quando eu escrevo isso aqui, ó, presta atenção agora. Quantos átomos tem em volta do carbono? Isso. 3. 3. Faz sentido? Tá. Qual é o limite de átomos em volta do carbono? 4. Então, o professor te ensina o que lá no cursinho? Quando o carbono faz simples, ele está no limite. No limite do quê? De átomos. Não de ligações. O carbono sempre faz 4. Sempre faz 4. Mas a questão é, quantos átomos ele pode, no máximo, ter em volta dele? 4. Então, o carbono é saturado. Deu para entender? Uma cadeia saturada, ela só tem carbonos fazendo esse tipo de ligação. Né? O que, que não entra na cabeça do aluno? Saturado, só simples. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então, falta esse detalhe de explicar. Puta, saturado por quê? É o máximo de átomos que o cara aguenta ter em volta dele. Tá? Lembra que na isomeria ótica, o carbono quiral tem que ser saturado. Ele tem que ser saturado. Na isomeria cis-trans, ele não é saturado. Ele faz dupla. Lembraram? Beleza. Beleza. Ó, tira print. Oh, peraí, perdão. Tira print. Print screen. Beleza. Bom, vocês repararam que em cima do coeficiente tem uma temperatura, né? Tem uma temperatura. Gente, qual é o problema da temperatura? A temperatura por uma série de questões que a gente não vai discutir aqui também, a temperatura afeta a solubilidade. Você pode experimentar isso na tua própria casa. Você pode fazer um teste, bem simples. Você pega uma panela com uma certa quantidade de água e ferve a água. E pega uma outra panela com água gelada na mesma quantidade. Tudo bem? E aí você faz um teste. Você põe uma colher de açúcar na água quente, põe uma na água fria e dissolve. Depois põe uma na água quente de novo e põe outra na água fria e dissolve. Você vai perceber que na água fria você vai conseguir dissolver menos açúcar. Umas 2 colheradas, 2, 3 colheradas, dependendo da quantidade de água que você vai colocar, é claro, né? Você já vai formar corpo de fundo. Na água quente eu dissolvo mais. Né? Então a temperatura ela é assim como ela afeta. Só que tem um detalhe.
nem sempre no mais quente tem mais dissolvido. É isso que você tem que tomar cuidado. A maioria das substâncias se dissolve melhor em temperaturas altas. A maioria, mas não todas. Você quer ver um exemplo de substância que detesta água quente? Não é bem uma substância, mas é uma coisa que você deve ter na tua casa aí. Maisena. Tenta dissolver maisena na água quente pra você ver que beleza que vai ficar. Vai ficar cheio de pelota. Se você vai dissolver maisena, por exemplo, quando você vai fazer uma receita com maisena, tipo, o cara sempre fala assim na receita: dissolve a maisena no leite frio. Depois você esquenta ela. E quando você esquenta, você tem que ficar mexendo. Senão ela empelota. Senão ela empelota. Então, isso é um exemplo bem próximo nosso, né? De que você tem que tirar da tua cabeça, se é que isso um dia esteve aí, que quanto mais quente, mais dissolve. Não é sempre assim, tá? Aí você fala assim, tá bom, professor, mas como é que eu vou saber então? Você vai saber olhando para isso aqui. Isso aqui é um tipo de gráfico que é super comum em exercício de solubilidade. Curva de solubilidade. O que essa curva mostra? O comportamento das coisas na água, geralmente, né? A gente trabalha muito com água, em função da temperatura. Olha lá. Você tem substâncias, por exemplo, ó, que nem o NaCl. A temperatura, quando você aumenta a temperatura, ó, ele dissolve mais. Mas não tanto assim, vai, ó. Na água fria, ele dissolve uns 40, grosseiramente falando aqui, ó. Quando a água está a 80 graus, ó, ele vai dissolver uns 50. É pouco de variação, mas varia. Agora, olha para esse maluco aqui. Como a solubilidade dele varia. Puta, a 10 graus, mano, olha, ele dissolve uns 20. A 50 graus, o cara já tá nos 100 e poucos dissolvido. E tem substâncias, como essa azulzinha clara aqui, ó, que quanto mais quente, menos dissolve, ó. Tá vendo que a solubilidade cai? Beleza? Então, dentro desse contexto, a gente classifica as solubilidades em dois tipos, né, em relação à temperatura, né? Você tem solubilidades que aumenta com a temperatura, e tem solubilidade que diminui com a temperatura, tá? Em exercícios, elas costumam vir com nomes. A solubilidade que aumenta com a temperatura, eu chamo de endotérmica. Endotérmica, tá bom? E por que endotérmica? Porque é uma solubilidade que aumenta quando a substância absorve calor, né? Quando você esquenta uma solução, você não está dando calor para ela? Eu costumo brincar na aula assim, eu falo, gente, solubilidade endotérmica é aquela que gosta de calor. Quanto mais quente, mais dissolve. Você dá calor para a coisa, ela dissolve mais. A solubilidade que diminui com a temperatura, ela gosta de frio. Ela dissolve melhor no frio. Então eu vou chamar de exotérmica. Exotérmica. Por que exotérmica, professor? Porque para você aumentar a solubilidade, você tem que tirar calor. Tirar calor. Você tira calor, o negócio dissolve melhor. Faz sentido isso? Né? Olha uma pergunta que veio aqui. Gás carbônico e oxigênio gostam de água gelada? Qualquer gás gosta de água gelada, tá? Pode guardar na tua cabeça aí. Solubilidade de gás em líquidos, né? Na água, por exemplo, é exotérmica sempre. Por isso que o refrigerante gelado tem mais gás que o refrigerante quente. Pode perceber, quando você toma o refrigerante, você percebe nitidamente quando ele tem mais gás, ele está mais frio. Beleza? Inclusive, tomar refrigerante quente é desagradável. Eu, particularmente, não gosto por causa disso. Ele perde aquela sensação do gás. Fica um negócio meio esquisito na boca. Parece uma espuma, sei lá. Quando é diet é pior ainda, né? Parece um detergente. Tá tomando detergente é foda.
Tudo bem? Deu para lembrar isso tudo, gente? Maravilha? Bom, para a gente encerrar a nossa revisão de coisas bem rápidas, né? Vamos falar um pouquinho de concentração, né? A estrela da manhã. O motivo pelo qual nós acordamos mais cedo. Tipo assim, o motivo pelo qual eu ainda não estou tomando cerveja, né? Mentira, tá? Imagina. Nada a ver. O que acontece? Lembra que eu falei no slide anterior que a gente gosta mais de trabalhar com solução insaturada? Tá bom. Quando a solução é insaturada, você tem uma quantidade abaixo do limite, certo? E aí, como é que você expressa essa quantidade? Como? Como é que se fala, olha, tem tanto dissolvido ali? Existem várias formas de expressar isto. Todas estas formas se chamam concentrações. Então, quando você calcula uma concentração, ou pega uma concentração e usa para fazer uma conta, o que você está usando ali é um dado de uma quantidade que está dissolvida numa solução insaturada. Porque, gente, vamos pensar um pouco. Se a solução estiver saturada, você já sabe quanto tem dissolvido. É o limite. Está saturada. Beleza? A supersaturada, a gente já falou que não vai entrar muito nesse vespeiro, né? Então, como é que a gente expressa as quantidades numa solução insaturada? Vamos lá. Vamos falar de concentração, então. Do ponto de vista geral, o que é concentração, gente? A concentração é uma relação entre dois valores. Concentração. Como é que a gente expressa a concentração? Você vai pegar uma quantidade de soluto dissolvido, claro que ele está dissolvido, né? Certo? E vai dividir pelo quê? Pela quantidade de solução e não de solvente. Tá? Lembrando que solução é soluto mais solvente. Tá? E isso é a concentração. Qual é o grande problema, pela minha experiência de professor, né, que eu vejo os alunos estudando concentração, eu já percebi. A galera que começa a estudar concentração, ela está muito preocupada em decorar fórmula. E o que acontece quando o aluno vai para esse caminho? Ele decora as fórmulas, com muito sofrimento, mas decora, e aí ele começa a fazer exercício. Aí, mano, é que vem o problema. Por quê? Ele só consegue fazer os exercícios mais ridículos. Quando o exercício começa a ficar um pouco mais complicado, ele não consegue mais fazer. E qual é a minha percepção em relação a isso? Né? Por que eu acho que isso acontece? Eu acho que isso acontece porque, ao invés do aluno se preocupar, ele fica gastando muita energia em decorar a fórmula e tentar colocar os valores do exercício na fórmula, e ele esquece de olhar para a unidade da concentração. Quando você muda o teu foco de estudo, quando você passa a olhar para a unidade, você nunca mais vai precisar de uma fórmula na sua vida. Você vai resolver tudo por regra de 3. É daí que vem aquela brincadeira de professor de física, né? Quando eles querem escrotizar professor de química, eles falam que química é regra de 3. Porque tem muito raciocínio que envolve regra de 3. E aqui é um assunto assim. Então, porque o que acontece? Os exercícios de hoje em dia, eles são contextualizados. O cara vai te contar uma puta de uma história. E nessa história vai ter um monte de informações. Então, você não vai conseguir resolver só pegando os valores e substituindo na fórmula. Então, a gente vai tentar olhar para as concentrações sem se preocupar com a fórmula e olhando para a unidade. E você vai perceber que a hora que você entender a unidade, você não precisa mais da fórmula. Tá? Então, todas as concentrações elas têm esse perfil. Ó. Quantidade de soluto por solução. Tá bom? A questão é, como é que eu vou expressar isso?
Então, vamos lá. Formas de expressar concentração. A forma mais comum de você expressar concentração é em grama por litro. Grama por litro. Aí você fala, tá, professor, como assim expressar a concentração em gramas por litro? Para você calcular uma concentração em gramas por litro, o que você tem que fazer? Bom, o número de cima é grama. Então, como o número de cima é soluto, então a concentração em gramas por litro, ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? Então, quando você olha para uma concentração em gramas por litro, por exemplo, eu olho assim, escrevo assim, ó, a concentração de uma solução é 20 gramas por litro. Imediatamente na minha cabeça, o que vem? Vem uma regra de 3. Vem escrito assim, ó, que eu tenho 20 gramas de soluto dissolvidos a cada 1 litro de solução. Se você conseguir fazer isso com frequência, você vai se sentir libertado das fórmulas. Tudo vai virar uma regra de 3 para você. Porque aí o cara vai te perguntar assim, quantos gramas de sal eu preciso para preparar 3 litros? Regra de 3. Se 1 litro tem que ter 20 gramas, em 3 litros, X. Você não precisa mais de fórmula. Só que você tem que olhar para a unidade. É isso que você tem que olhar. Tá? Beleza? Um outro tipo de forma bem usada, puta, essa daqui é muito, muito importante. É a concentração em mol por litro. A gente usa muito. Né? No cálculo estequiométrico, a gente teve aula disso, acho que foi a primeira aula de química que a gente teve, nessa sequência de sábados. No cálculo estequiométrico, vocês sabem da importância do mol. O mol ele porciona as coisas, né? O mol, como eu digo na aula, o mol é um pacote. O mol é uma porção. Então, quando você dissolve uma coisa na água, você pode expressar em mols aquilo. Em vez de você falar que tem, por exemplo, vamos pegar um caso que eu lembro de cabeça, vai. 180 gramas de glicose em 1 litro. Escuta o que eu estou te falando aqui. 180 gramas de glicose em 1 litro. 180 gramas de glicose é 1 mol. Então, ao invés de eu falar que eu tenho 180 gramas em 1 litro, eu vou falar que eu tenho 1 mol por litro. Tá? Essa concentração, a gente representa ela assim, ó. Parece uma letra M, né? E ela é chamada de molaridade. Esse é o nome dela, molaridade. Vou até colocar o nome aqui. O cara fala assim, calcule a molaridade da solução. A molaridade, quando você vai ver um material teórico, né, que trabalha muito com fórmula, ele vai te colocar essa fórmula aqui, ó. Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Por exemplo, imagina que você está lendo um texto e o cara fala para você assim, olha, eu preparei uma solução de concentração, de ácido, de concentração 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. O que significa dizer 0,1 mol por litro? Que você tem 0,1 mol de moléculas, né? 0,1 pacote de soluto em 1 litro. Tudo bem? E aí, olha como essa perspectiva ela vai te abrindo alguns outros caminhos. O que os exercícios adoram fazer? Você sabe transformar massa para mol, não sabe? Todo mundo aqui já viu isso na vida.
Transformar massa para mol? Se você sabe transformar massa para mol, você sabe transformar uma concentração em grama por litro para mol por litro, não sabe? Isso é muito frequente em exercício, mas muito. O cara te dá uma concentração em gramas por litro e pede para você falar quanto ela vale em mol por litro. Ou vice-versa, tá? Então, percebe que são raciocínios que você já teve. O que você tem que tomar cuidado, que eu fico enchendo o saco dos alunos. Para de decorar a fórmula. Você vai pro buraco. Você não vai conseguir acertar exercício difícil, tá? Você fica preso na fórmula. Tudo bem? Essas duas concentrações, elas são as mais importantes. Eu diria para você que se você souber as duas, já está bem encaminhado. Tudo bem? Porém, eu gostaria de falar de mais duas concentrações. Tudo bem? Então, eu vou pedir para vocês tirarem print. Aí a gente, falando dessas duas concentrações, eu encerro a parte de teoria, a gente entra nos exercícios na segunda parte da aula, tá bom? Então já tiraram um print aí e tal, maravilha. Pô, tem uma galera que entrou aqui que eu não vi, gente. Desculpa aí, mano. Tá? É que eu tava meio concentrado aqui. Então, bom dia para quem eu não cumprimentei, tá? Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Bom dia, mano. Aqui. Mais duas unidades, vamos lá. Tem uma unidade que tira o sono da galera. Tem duas, as duas, né? Que são porcentagem. O aluno fica meio noiado com porcentagem porque ele esquece da matemática. Gente, o que é porcentagem? Porcentagem é uma forma de você expressar fração. Fração. Certo? Se numa sala tem 40 pessoas e 10 são torcedores de um determinado time. Repetindo a frase, tenho 40 pessoas, 10 são torcedoras de um determinado time. Qual é a porcentagem? 25%. Então, porcentagem, quando você fala em porcentagem, você está dizendo assim, quanto eu teria se tivesse 100? Então, a gente pode dizer que a porcentagem, ela é uma quantidade de soluto em 100 de solução. Tudo bem? Só que presta atenção que, de maneira proposital, eu deixei um buraco aqui, ó. Sem o quê? Aí é que depende. Aí é que depende. Por quê? Você tem tipos de porcentagem. Você tem a porcentagem massa-massa. Você tem a porcentagem massa-volume. E tem a porcentagem volume-volume. Faz sentido isso para vocês? Por exemplo, se eu falo assim, olha, eu tenho uma solução 9% MM. O que significa 9% MM? 9 gramas de soluto a cada 100 gramas de solução. Ou seja, você está relacionando massa com massa. Ah, mas professor, como é que eu vou saber se a porcentagem é massa com massa? Ele vai ter que falar. Ele vai ter que falar. Se a porcentagem for MV, como é que eu interpreto o MV? Geralmente MV, o cara usa quando ele dissolve uma coisa num líquido. Quando ele dissolve uma coisa num líquido, ele costuma usar MV. Sal na água, açúcar na água, tá? Aí, o que é o MV? 9 gramas, só que agora não é mais para 100 gramas, é para 100 o quê? ml. Ah, é tipo grama por ml. Aham, grama por ml, tá? O que pode aparecer também? Geralmente, quando o cara dissolve líquido em líquido, tipo álcool na água, né? Álcool 70%, ficou tão famoso na pandemia. Álcool 70%. Essa porcentagem, ela está em volume nesse caso, porque é líquido com líquido. Quando é líquido e líquido, a gente usa mais volume. Então,
O que é 9% VV? Seria 9 ml de soluto em 100 ml. Opa, desculpa aí, apertei sem querer aqui. Em 100 ml de solução. Faz sentido isso para vocês? Vocês percebem que o negócio é totalmente interpretativo, mano? Não é fórmula. Eu vou ficar enchendo o saco de vocês a manhã inteira aqui. Não é fórmula. Você tem que ter calma na hora de ler a questão. Olhar para o dado, montar a regra de 3, ver quem é soluto, ver quem é solução, tá? Beleza? Isso é porcentagem. Pode falar. É nessa concentração volume que eu vou tirar aquela parte de fazer misturas, né? Que tem até uma fórmulazinha. Pode ser. Na verdade, a fórmula de mistura, de diluição, você pode usar qualquer concentração, tá? Não precisa ser em volume. É que geralmente, nos exercícios de diluição, eles usam mais a porcentagem de volume. Mas não, você pode fazer diluição e mistura com grama por litro, mol por litro, qualquer uma delas, tá? Inclusive, a gente vai até fazer uma questão desse tipo, eu separei, né? Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer. Beleza? Porcentagem fechou? Aí eu quero falar da última. Se você entendeu porcentagem, agora vai vir uma pressãozinha. Vocês vão se sentir pressionados. Se você sabe porcentagem, não tem por que você não saber o que é ppm. Cara, ppm dá um pouco de calafrio na galera. Peraí, tem uma pergunta aqui antes, ó, que veio aqui. Professor, e no volume sempre vai aparecer ml? Então, deixa eu te contar um segredo aqui. Peraí. Você tem que ficar ligeira com isso. Você perguntou aqui. Porque se no volume for ml, ó, na massa é grama. Na massa é grama. Se no volume for litro, aí ele vem quilo na massa. Cuidado com isso. São unidades correspondentes em termos de multiplicidade, né? Volume é uma coisa, massa é outra. Mas ou é ml grama, ou é litro quilograma, tá? Mas geralmente é ml grama, tá? Voltando aqui. Peraí. ppm, gente. ppm é uma abreviação da expressão parte, imagina, de nada, partes por milhão. Não, por milhão. Show do milhão. Como assim parte por milhão? Gente, a porcentagem não é a quantidade em 100. O ppm, a gente pode dizer que é a quantidade de soluto dividido, não por 100, mas por 1 milhão. Nossa, mano, por 1 milhão? É. Gente, às vezes a concentração das coisas é bem pequena. É bem pequena. A gente usa o ppm quando a concentração da coisa é muito pequenininha. Mas muito. Tipo, o que é 1 ppm? Mano, imagina uma solução. Pensa nessa expressão. Uma solução 1 ppm. Sabe o que é 1 ppm, gente? É 1 grama em 1 tonelada, maluco, de água. Imagina você dissolver um negócio em 1 grama em 1 tonelada. Então, geralmente, ppm é usado quando você vai medir concentração de poluente na atmosfera, concentração de metal pesado na água, que são coisas muito venenosas. E aí, se tiver numa concentração pequenininha, já dá problema, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar aquele quadrinho de novo. E aqui nós vamos elencar quais são os ppms que eu tenho. Gente, eu tenho a mesma coisa aqui, porcentagem, eu tenho ppm. Eu tenho ppm massa-massa. Eu tenho ppm massa-volume. E tenho ppm volume-volume. Mesma coisa. Só que você vai trocar o 100 por 10 a sexta. Então, o que é 9 ppm massa-massa?
vai ser 9 gramas de soluto para 1 tonelada, maluco, de solução. Percebe que é grama a grama. É claro que, se você quiser, você pode pensar aqui, ó, em 1 tonelada. O que é 9 ppm MV? São 9 gramas para 10 a sexta o quê? ml. 10 a sexta ml. Tudo bem? Ô, gente, 10 a sexta ml, não sei se vocês conseguem perceber isso. É 1 milhão de ml, né? São 1.000 litros. 1.000 litros. Que é a mesma coisa que 1 metro cúbico de líquido. É muito importante que, neste ponto, a tua transformação de unidade esteja afiada. De ml para metro cúbico, para litro. Então, isso é uma coisa que você tem que aprender a fazer. Ah, eu tenho dificuldade. Para de estudar química e vai fazer isso aqui. Vai transformar a unidade. Até você se sentir segurança. Senão você vai patinando. O aluno patina aqui por causa da unidade. Não é por causa da química. Porque, se você analisar friamente, o que tem de química nisso aqui, gente? Não tem quase nada. Nesse momento do raciocínio. É muita proporção. Tá? E aí você tem o terceiro caso, que é o 9 ppm VV, que seria 9 ml de soluto para 1 milhão de ml de solução. Aqui eu esqueci de escrever solução, perdão. Tá? Que isso aqui é 1 metro cúbico. Capite? Então, o que eu te convido a fazer? A gente vai fazer isso junto na próxima parte da aula. Nós vamos fazer exercícios tentando usar essa abordagem. Interpretar o enunciado, olhar para a concentração, desmanchar a unidade dela e transformar essa unidade numa regra de 3. Aí você resolve qualquer coisa. Tudo bem? Cara, foi muito rápido, né? Mas ficou alguma dúvida? Pergunta idiota. Puta, ficou alguma dúvida? Eu vou, então, fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês escreverem, se vocês tiverem dúvida, aqui no chat. Eu vou fazer um intervalo de 10 minutos, para nós podermos tomar uma aguinha, dar uma levantada aqui, oxigenar os miolos. E aí, na sequência, a gente volta e começa a fazer algumas questões. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, galera. Eu selecionei alguns exercícios meio não na ordem da lista. Eu selecionei alguns para que nós possamos, de alguma maneira, aproveitar da melhor maneira os conceitos que nós trabalhamos em sala, tá bom? Então, a gente vai começar... Nem lembro agora qual a ordem, tá? Então, eu vou descobrir agora. Com a questão 16 do material de vocês. Eu escolhi essa questão aqui para começar porque ela trata do coeficiente de solubilidade. É uma questão que envolve conta e a gente vai trabalhar com coeficiente. Então, ele diz assim, ó, num experimento de química foram adicionados em um becker 400 ml de água destilada, 1 grama por ml. Então, 400 ml é a mesma coisa que 400 gramas, né? Você já vai pensando nisso. Na temperatura ambiente e uma certa quantidade de sacarose, até formar uma solução saturada com corpo de fundo. Então, vai imaginando a cena. Na temperatura ambiente, deve estar em uns 25 graus, ele preparou uma solução com corpo de fundo. Então, ele colocou um monte de açúcar. Aí, olha o que ele fala agora. Esta mistura foi aquecida até completa solubilização do sólido. Então, à medida que ele foi aquecendo, o sólido foi dissolvendo. Então, você já vai imaginando uma solubilidade aumentando conforme a temperatura aumenta, certo? Ele fala assim, essa mistura foi aquecida até completa solubilização do sólido, que ocorreu quando a temperatura da mistura atingiu 55 graus. Ah, então pera lá. O sólido terminou de dissolver a 55 graus. Então, a 55 graus, eu tenho todo o sólido
dissolvido. Faz tudo bem? Então, se eu tenho todo o sólido dissolvido, você concorda que nessa situação a solução está saturada? Ela estava saturada antes, mas tinha corpo de fundo. O que aconteceu foi que ele aqueceu. Tá? Então, o que, que eu tenho a partir deste momento? Eu tenho uma solução saturada que tem 400 gramas de água. Não esquece desse dado. Tá? Então, a solução está saturada e ela está a 55 graus. Agora, olha o que ele vai fazer. O experimento prosseguiu, deixando-se a solução resfriar até 30 graus, momento em que se verificou novamente a presença de sólido cristalizado. Ele abaixou a temperatura até 30 graus e formou corpo de fundo. Formou corpo de fundo. Claro que formou corpo de fundo. Por quê? Porque quando ele resfria, a solubilidade abaixa. Então, aquela quantidade que antes estava dissolvida, agora não está mais. Uma quantidade ali, tá? E o que ele quer saber é justamente isso. Ele fala assim, ó, os dados de solubilidade da sacarose nas duas temperaturas estão dados na tabela. Então, a gente vê o seguinte aqui na tabela, ó, que quando a temperatura é grande, a solubilidade é essa, 273. Quando eu abaixo a temperatura para 30, a solubilidade cai para 219. Só que tem um detalhe, hein? Isso é para 100 gramas de água. Tá bom? Pergunta do exercício. Qual a massa de sacarose na solução a 55 graus? Essa é uma pergunta. E qual a massa de sacarose cristalizada a 30 graus? Quanto cristalizou? Quanto formou de corpo de fundo? Tudo bem? Gente, vamos começar primeiro calculando a massa que tinha no começo. O que eu tinha no começo? Uma solução saturada. Então, se a solução está saturada, é porque ela estava no limite. Ela está no limite de solubilidade. Qual é o limite? Vamos lá. O limite é em 100 gramas de água, o limite, na temperatura de 55 graus, ele é 273 gramas de sacarose. Em 400 gramas de água, galera, você vai ter uma massa M. Você concorda que essa massa M ela tem que ser 4 vezes maior do que 273? Por quê? Porque 273 está em 100 de água. Então, a massa total ela vai dar 1.092. Eu estou colando da minha calculadora aqui, tá? Eu vou até pedir para que, se alguém estiver fazendo, se tiver com a calculadora aí, estiver fazendo a conta, me corrija se estiver errado. Dá 1.092 gramas, ok? Então, a primeira parte da resposta está feita. Ou é A, ou é D de doido. Ou é D de doido. Tá? Tá bom, agora vamos ver quando a temperatura caiu para 30 graus. Gente, quando a temperatura caiu para 30 graus, a solubilidade cai. Então, o que a gente sabe a 30 graus? A 30 graus, a gente sabe que em 100 gramas de água, dissolve 219 de sacarose. Tá bom, mas eu não tenho 100 de água. Eu tenho 400. Em 400 eu vou ter uma massa M'. Toma cuidado, por quê? O M', vamos lá, vai ser 219 vezes 4. Dá 876. Tá?
Gente, essa massa é a massa que continua dissolvida. Não é a massa que precipitou. A massa de corpo de fundo, gente, ela na verdade é a massa que você tinha dissolvido antes, que era 1092, menos a massa que você continua a dissolver após o resfriamento, certo? Então vai ficar 1092 menos 876. 1092 menos 876. Dá 216 gramas. Tá? Exercícios que envolvem solubilidade são basicamente nessa linha. Ele prepara a solução numa temperatura e resfria e vê quanto precipita, tá? Você tem que trabalhar geralmente com a comparação de dois coeficientes. Tudo bem? Perguntas aí, senão vocês podem tirar print, então a gente fica com a alternativa D. Pode... Professor, eu fiz o processo meio que inverso. Aí que você você pode fez? falar se não é o jeito certo. Eu peguei o 273 e diminuí o 219 no começo, depois eu multipliquei por 4. Tranquilo, tranquilo. Uma coisa que dá para fazer também é o seguinte, esse teu jeito dá. Uma outra coisa que dá para fazer, que é mais rápido também, é o seguinte. Quando a solução vai de 55 para 30, a solubilidade cai, não é? Ela cai quanto, gente? Faz uma conta aí na tua cabeça. 273 menos 219. Faz a conta aqui. Essa variação, ela dá 54. O que essa variação quer dizer? Vocês sabem me dizer? O que ela quer dizer, 54 gramas? O corpo de fundo? É o quanto precipita se tivesse 100 de água. Se você tivesse 100 de água, essa variação é a diferença de solubilidade para 100. Agora, pega esse número e multiplica ele por 4. Se você pegar o 54 e multiplicar por 4, dá 216. Por que que dá 216, gurizada? Não, peraí, essa pergunta é idiota. Dá 216 porque dá 216. A pergunta é, por que multiplicar por 4? Porque eu tenho 400 ml de água. Percebe que em uma conta você mata a questão? Beleza? Eu insisto, isso é um raciocínio matemático. Por isso que a matemática te ajuda aqui, demais, tá bom? Vamos para a próxima? Let's go. Questão número 4. A questão número 4, ela faz parte de um rol de questões gigantesco. São questões em que você não tem que propriamente calcular uma concentração por uma fórmula, mas ele vai te dar um exercício de raciocínio matemático. Ele vai te contar uma situação em que ele vai... Geralmente eles fazem muitas questões envolvendo bebida alcoólica, eles fazem muitas questões envolvendo medicamento injetável no corpo. Então, tipo, por exemplo, eu tenho uma injeção para aplicar num paciente, né? E eu quero que essa injeção vá para o organismo dele. Quando eu injeto a injeção no organismo, a concentração daquele medicamento vai mudar no sangue do cara. Então, muitas vezes, as questões envolvem esses raciocínios, tá? Tem vários tipos de questões assim. Questão de solução é que nem lei de Newton. Tem 200 mil tipos, tá? Olha o que ele fala na questão 4. Devido ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, vários problemas sociais e de saúde são ocasionados. O etilômetro, ou bafômetro, é um aparelho que mede a concentração de álcool no sangue de uma pessoa mediante análise do ar expirado. A concentração em gramas por litro, olha o que ele fala agora nesse parágrafo. A concentração em gramas por litro expressa a razão entre a massa dissoluto
em 1 litro. Vocês perceberam que ele acabou de te contar a fórmula da concentração? Ele fala, ó, concentração em gramas por litro representa a razão, ou seja, a divisão entre a massa do soluto em 1 litro, o volume de 1 litro. Tá? Considere que uma pessoa adulta, após ingerir 100 ml de vinho, utilizou o bafômetro. Supondo que todo o álcool ingerido esteja diluído no sangue, é correto afirmar que a concentração de etanol no sangue da pessoa é em gramas por litro. Então ele quer saber a concentração de álcool no sangue. Gente, olha a concentração de álcool no vinho. Percebe se não é exatamente o que eu acabei de contar para vocês, só que usando o tema do medicamento. Eu estou ingerindo uma coisa que é uma solução de álcool. O vinho é uma solução alcoólica. Quando eu ingiro a solução, ele está concentrado o vinho. 82 gramas por litro. É bastante álcool por litro ali. Tá, quando vai para o meu organismo, o volume de sangue que eu tenho é maior. É maior. Então, o que vai acontecer? Pensa comigo assim, ó. Como é que a tua cabeça tem que funcionar nesse caso? Você tomou vinho. Tá, só que no vinho tem um pouco de etanol. Ele não é etanol puro. Você tomou quanto de vinho? 100 ml. Todo esse etanol, ele vai parar no teu sangue. Certo? Acontece que quando ele entra no sangue, o volume aumenta. Então nós estamos diante de um problema aqui que é quase que uma diluição. Dá para resolver por diluição? Dá, mas eu não vou resolver por diluição. Eu quero provar para você que se você não precisa saber fórmula nenhuma para resolver essas questões. Tá? Tem uma fórmula para diluição. Depois a gente pode até explorar ela. Tá? Vamos lá. Qual é a minha ideia? Eu quero a concentração de álcool no sangue, não é? Então vamos descobrir quanto ele ingeriu de etanol no vinho. Vamos descobrir isso. Então vamos abrir uma regra de 3 aqui. Ó. O que a gente sabe sobre o vinho? A gente sabe que em 1 litro de vinho tem 80,2 gramas de etanol. Eu ia colocar o por litro aqui, não precisa. Certo? O etanol seria o nosso soluto. E o vinho seria a solução. Faz tudo bem? Tá bom. Só que ele não ingeriu 1 litro de vinho. Ele ingeriu 100 ml. Tá bom? Lembrando sempre de trabalhar com as unidades coincidentes, né? E aqui vai dar uma massa de álcool, que é 10 vezes menor, concorda? Se em 1 litro tem 80,2, em 100 ml vai ter 10 vezes menos, que vai dar 8,02. Certo? Tá bom. Ele não falou que a concentração é a quantidade que eu tenho em 1 litro? Então agora vamos calcular a concentração? Vou provar para você que você não precisa da fórmula para calcular a concentração. Olha só como é que eu vou calcular a concentração, gente. Eu tomei 8,02 gramas de etanol. Tá bom. Beleza. Isso foi para o meu sangue. E ficou em 5 litros. Tá bom.
Qual vai ser a massa de etanol em 1 litro? Por que eu vou colocar 1 litro na regra de 3, gente? Porque eu vou olhar para essa frase aqui, ó. A concentração em gramas por litro é a razão entre a massa do soluto em 1 litro. Então, ó, a massa do soluto em 1 litro, ó, esse valor da massa já vai ser a minha concentração, grama por litro, tá? Então, a massa vai ficar 8,02 dividido por 5. Gente, presta atenção aqui. Quando você chega nessa conta, o que você percebe? Que a regra de 3 é a própria fórmula da concentração, ó. Você pega a massa do soluto, que estava lá dentro do sangue, né? E divide pelo volume, olha lá. Então, o que eu sempre falo na aula é assim, falo, gente, para que decorar uma fórmula se a regra de 3 leva a ela? É só uma questão de você mudar o teu mindset. Parar de ficar procurando a fórmula e procurar a linha da regra de 3. Em 2 sentadas para estudar, você pega o jeito disso. Tá? Então, aí vai ficar 8,02 dividido por 5. Dá 1,604 gramas. Não é isso? Só que isso não está em 1 litro? Isso daí está em 1 litro. Então, a concentração é 1,604 gramas litro. Tá? Como a gente, nas alternativas, ele está oferecendo valores com 2 casas depois da vírgula, eu vou ficar no 1,60, né? Que vai dar a alternativa B de bola. Tudo bem? Dá uma olhada, vê se todos os passos foram compreendidos. Confere as contas também, por favor. Beleza. Vamos fazer mais um? Bora, bora? Eu estou de olho aqui no relógio, tá? Consegui fazer alguns aqui. Questão número... Surpresinha. Ah, moleque, leque, 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 leque. Aqui temos uma novidade. Aqui temos uma breaking news. Gente, algumas coisas, quando são colocadas em água, dissociam. Qual é o problema de você calcular um negócio que está dissociado? Por exemplo, imagina que você tem uma molécula que ela é feita assim, ó. Ela é formada por um átomo azul e ela é formada por 3 átomos amarelos. Tá bom? Então, eu vou representar a molécula. Isso aqui é só um exemplo, tá? Depois eu vou apagar para vocês entenderem a questão. Aí eu vou representar essa molécula por AB3. Tá? Aí eu vou jogar essa molécula na água. Só que ela vai quebrar. Quando ela quebra, ela forma o cátion, que é a bolinha azul, e os ânions. Aqui o cátion é mais 3, né? Ah, Danilo, moleque. Presta atenção. Ó, 3. E o B é menos 1. Qual é o problema desse tipo de situação? Quando você jogar uma dessa na água, você vai ter quantos negativos? 3. Então, muitas vezes, o que o cara vai fazer? Ele vai te dar essa quantidade aqui, ó. Só que ele vai pedir a concentração disso, ó. Vocês entenderam o negócio? Isso acontece geralmente com sal. Geralmente com sal. Tá? Então, o exercício ele vai mostrar isso pra gente. Então, aqui, o que você tem de teoria por trás de uma questão dessa, né? Tem teoria pra caramba. Você tem a teoria de concentração, que a gente já viu aqui, e tem toda uma teoria de eletrólito. Você tem que saber montar a dissociação. Aqui, nesse exercício, ainda ele foi mais cruel ainda,
porque ele não deu nem a fórmula do composto. Então, o aluno tem que saber a fórmula do composto, tá? Mas isso vai variar de exercício para exercício, tá, gente? Isso não é uma regra. Às vezes ele dá a fórmula, a maioria das vezes ele dá. Tá? Então, o contexto da questão é esse, tudo bem? Bom, agora vamos ler o bagulho aqui. Ele fala aqui, ó, em testes de... Deixa eu apagar isso aqui. Não. Aqui. Em teste de perfuração realizados em plataformas de petróleo, pode ser usado o brometo de cálcio. Considere um teste para o qual foi preparada uma solução aquosa desse sal. E a concentração era 300 gramas por litro. Após a completa dissociação, qual é a concentração de brometo em mol por litro? Em mol por litro. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, primeiro desafio, a fórmula do bendito sal. O cálcio é da família 2A, então ele forma cátion com carga mais 2. E o bromo é da família 7A, então ele forma ânion com carga menos 1. Então o nosso sal, ele vai ter a fórmula CaBr2. Essa é a formulítica dele. Esse cara ele vai dissolver na água, e quando ele dissolver na água, ele vai virar um cálcio e 2 bromos. Faz sentido isso para vocês? Então, qual que é a minha ideia? Qual que é a minha ideia? Vamos descobrir quantos mols eu tenho disso lá dentro. Quanto que eu coloquei na água? Por quê? Porque quando esse cara quebrar, cada molécula dele vai virar 2 bromos. 1 vira 2, 1 vira 2, 1 vira 2. Então, quando eu jogar N moléculas lá dentro, eu vou ter quanto desse maluco aqui? 2N. Essa é a concentração, 2N. Então, eu preciso achar quanto vale isso, ó. Só que para eu achar isso, eu preciso achar o N. Então, olha o que eu vou fazer primeiro. Eu vou escrever assim, ó. Cálculo do número de mols de CaBr2 em 1 litro. Vamos ver quanto que tem em 1 litro. Para isso, gente, eu vou ter que calcular a massa molar do sal. Que vai ser 40 do cálcio mais 2 vezes a massa do bromo. Beleza? A massa do bromo é 80 vezes 2 dá 160, mais 40 dá 200 gramas por mol. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto tinha de mol em 1 litro. Porque no exercício, ele me fala que a concentração era de 3.000 gramas por litro. O cara colocou 3.000 gramas de sal dentro de 1 litro. Então, vamos ver quantos mols dá isso. Abre uma chave aqui e faz. 1 mol do sal, que é o soluto, pesa 200 gramas. Quantos mols vão pesar? 3 quilos, que são 3.000 gramas. Então, o número de mols vai dar 3.000 dividido por 200, que dá 15, né? Ah, moleque, pronto, matamos a questão. Por quê? Lá dentro tem 15 mols por litro. Foi o que ele jogou.
Quando esses 15 mols quebrarem, Bloom, você vai ter de bromo 30 mol por litro. Tudo bem? 30 mols por litro, que é o dobro da concentração do outro. Tá? Portanto, a alternativa B. Agora eu quero fazer duas perguntas. E eu queria que vocês respondessem no chat, se quiserem responder no chat. Aí vocês respondem as duas seguidas já. São duas perguntas. Primeira pergunta é: qual a concentração de cálcio? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: qual a concentração de íons lá dentro? Então, eu joguei o sal, ele dissociou. A gente achou a concentração de bromo. Eu queria saber a de cálcio e a de íons. A de cálcio, isso, já mataram aqui já. Exato, exato. A de cálcio, gurizada, tem que ser 15 também. É 1 para 1, né? Olha como que dá para fazer regra de 3 com concentração, mano. Virou uma coisa de estequiometria. Virou uma coisa de estequiometria. E aí a concentração de íons dá 45 mol por litro. Olha só que coisa louca, né? Você jogou 15 mols. Quanto que se transformou em 45? Porque a molécula quebrou, né? Como teve dissociação, você imagina que 15 virou mais, porque quebrou. Tudo bem? Beleza, pode tirar print então. Próxima. Próxima. Questão número 11. Uma questão, eu coloquei essa questão aqui para mostrar para vocês como transformar a unidade não precisa de fórmula. Nossa, eu tô parecendo aqueles vendedor, né, gente? Tentando te empurrar uma coisa. Olha só o que ele fala na questão. De acordo com a legislação brasileira, um fermentado acético é a mesma coisa que vinagre, tá? Bonito, né? Um fermentado acético deve apresentar acidez volátil de 4 gramas por 100 ml, expressa em ácido acético. Em vez do cara falar assim, né? A concentração de ácido acético no vinagre é... Ele podia ter falado assim, não podia? A concentração de ácido acético no vinagre é 4 gramas por 100 ml. Não, ele falou toda essa frasezona. Então, você tem ácido acético. Vamos aproveitar e já lembrar um pouquinho de orgânica? Olha ele aqui, ó. Oi, ácido acético. Eu vou dissolver ele em água. Eu tenho vinagre. Eu tenho 4 gramas de ácido acético a cada 100 ml de vinagre. Ó, já transformei o negócio numa regra de 3. Tá? Aí olha a pergunta dele. Se um determinado fermentado acético possui esse teor mínimo, então tá, tem essa concentração, qual é a concentração em mol por litro? Ele quer a concentração em mol por litro. Quantos mols tem em 1 litro? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Ó. Quantos mols há em 1 litro? Esquece a fórmula e passa a se concentrar nesta pergunta. Faça cálculos para chegar nesta resposta. Então, olha a primeira coisa que eu vou fazer. Se eu quero saber a quantidade de mol em 1 litro, a primeira regra de 3 que eu faço é a seguinte. Ó. Em 100 ml de vinagre, que é a minha solução, eu tenho 4 gramas do ácido, que é o soluto. É o soluto. E se eu tiver 1 litro? Você vai ter uma massa M. Certo?
essa massa M dá 40 gramas. Paramos aqui, beleza. Como eu quero a concentração em mol, gente, eu vou ter que transformar isso para mol. Eu vou ter que transformar para mol. Então, já vamos emendar aqui a massa molar do ácido acético. Dá uma olhada na fórmula ali em cima. Eu tenho 2 carbonos. 2 vezes 12, 24. Mais. Eu tenho 4 hidrogênios. 4 vezes 1, 4. Mais. Eu tenho 2 oxigênios. 16 vezes 2, 32. Pronto. Vai dar 28, 60 gramas por mol. Tá bom. O que eu faço agora? Passo para mol. Então, segunda regra de 3. Se você quiser fazer por fórmula, faz, né? Número de mol é massa sobre massa molar. Você pode fazer pela fórmula também, é o que você julgar mais rápido, tá? É que eu sou viciado em regra de 3, gente. Ó, 1 mol de ácido pesa 60 gramas. Quantos mols vão pesar 40? Tá bom? 40. 40 vai dar, N vai dar 40 sobre 60. Em mol, né? Tá aqui. Acontece o seguinte, gente. Esta quantidade de mols não é a quantidade que está contida em 1 litro? Ela já não está em 1 litro? A gente já não fez essa conta lá embaixo? No branquinho? Então, a minha concentração, ela é esse valor aqui, ó, em 1 litro. 40 dividido por 60 é a mesma coisa que 2/3, né? Dá aproximadamente 0,67 mol por litro. 0,67 mol barra litro. E é mesmo, né? Nós somos trailers. A gente só tem que tomar cuidado, viu, gente, com essa coisa do trailer, pelo seguinte. Quando é que eu uso regra de 3 na minha vida? Eu uso regra de 3 quando... A resposta é a seguinte: quando eu não sei fazer a questão, professor. Eu pego os dados, invento uma regra de 3 da minha cabeça, aí eu digo para o professor que eu resolvi por lógica. Agora eu pergunto para o aluno, quando ele vem com essa história, eu falo, você acha que Deus fez o universo usando regra de 3? Você acha que tudo na vida é regra de 3? Então é assim, né? Se eu estudar X horas, eu tiro 10. E se eu estudar 2x? Né? Então, tem que tomar cuidado com essa coisa do trailer por causa disso. Aqui eu uso a regra de 3 porque eu estou trabalhando com coisas que são diretamente proporcionais. Essa é a ideia, tá? Beleza? Vamos fazer mais um? Acho que dá para fazer mais um ainda. Ou mais 2, de repente. Depende do que vem pela frente. Eu quero fazer um de titulação com vocês. Ai, deixa eu ver se é esse. Não. Não. É este aqui, ó. Eu quero este. Eu acho que esse aqui é o exercício mais difícil da aula. Por quê? Porque ele vai trazer o conceito de concentração para a estequiometria. Então, ao invés da gente fazer regra de 3 com mol, a gente vai fazer com mol por litro. Tá? Vamos ler o contexto da coisa. Para o descarte adequado de 5 litros de uma solução de ácido sulfúrico de concentração desconhecida, palavra-chave aqui. Olha só. Você já se ligou na pergunta do maluco, né? Ácido sulfúrico de concentração desconhecida. Então, ele quer determinar, ele quer descartar, né? Ou seja, quer jogar fora. Para descartar adequadamente 5 litros da solução de concentração desconhecida, um técnico de laboratório procedeu segundo as orientações técnicas do Conselho Nacional do Meio Ambiente
e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para neutralização do ácido, foram utilizados 4,9 litros de uma solução de hidróxido de sódio com concentração 1 mol por litro. Então, ele vai reagir uma solução de um ácido com uma solução de uma base. Vai dar sal e água, mas ele está reagindo soluções. O que ele deu para a gente? Massa molar da base, massa molar do ácido, deu a equação não balanceada, a gente vai balancear ela, e pergunta duas coisas. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade em mol e em mol por litro do ácido que estava nos 5 litros. Tá bom. Primeiro temos que achar quantos mols tinha. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é balancear a equação. Lembra que numa equação de neutralização, o que acontece? O ácido... Peraí, deixa eu colocar mais para o cantinho aqui. Deixa mais apertadinho aqui. O ácido, ele é a espécie que vai doar H+. Ele vai doar H+. Ele vai doar H+ para reagir com a base. Certo? A base tem OH-. Então, se você tem essa percepção, você consegue entender de onde vem a água na reação. Isso aqui é uma reação, gente, que talvez alguns de vocês conheçam já, né? A neutralização, como uma reação de dupla troca. Porque o que acontece na dupla troca? O cátion de uma molécula reage com o ânion da outra. Tudo bem? Acontece o seguinte, gurizada. Para a reação acontecer, a minha base ela tem que fornecer 2 OH-. 2. Só que para ela fornecer 2 OH-, eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó. Tá? E aí eu tenho uma proporção que é uma molécula de ácido reage com 2 bases. Tá? Para formar o quê? O sal. Tá? Nota que no sal eu já tenho 2 sódios. Então, eu vou colocar um aqui no sal. Ó. E vou formar 2 águas. Tudo bem? Beleza? Olha só o que vai acontecer agora. O que a gente sabe sobre concentração? Concentração é número de mols por volume. Professor, por que você está usando essa fórmula de concentração? Quero que você lembre do que é a concentração. Nós vamos trabalhar com o número de mols, tá? Vocês já vão entender por quê. Se concentração é número de mols por volume, eu posso dizer que o número de mols do soluto é igual a concentração multiplicado pelo volume, tudo bem? Acho que esse é o único momento em que a gente vai usar a fórmula. E nem vamos usar ela, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Tá. Esse raciocínio ele tem que estar na tua cabeça para resolver esse tipo de questão. Então, você está lendo a questão, né? Você percebeu que é uma questão que envolve uma reação química, mas o cara está misturando solução ali. Então, você já tem que começar a pensar em trabalhar com concentração. Tá? Então, essa parte aqui, ó, ela é muito importante para nós. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha equação e vou escrever o seguinte, ó. Ele quer saber
quantos mols de ácido eu tenho lá dentro. Tá. Para eu saber quantos mols de ácido eu tenho, eu preciso saber quantos mols de base eu tenho, para fazer uma regra de 3. Por quê? Porque eu sei que um ácido reage com 2 bases. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o número de mols da base que foi usada. E é aí que entra essa formulinha em amarelo. Por quê? O número de mols da base, ele não foi dado diretamente. Ele fala que ele usou uma base dissolvida. Ele deu a concentração e deu o volume que ele usou. Ele fala que usou 4,90 litros e a concentração era 1 mol por litro. Então, ó, o número de mols da base, no final das contas, vai ser 1 mol por litro vezes 4,9 litros. Então, o cara usou, na verdade, N da base, para reagir, 4,9 mols. Isso é importante. Tá? Por quê? Porque ao saber quantos mols eu usei de base, eu descubro do ácido, fazendo uma outra conta. Agora eu vou fazer uma regra de 3. Então, eu usei a parte de soluções, o conteúdo de soluções, para descobrir o número de mols da base. Ele podia ter falado, ó, me deu 4,9 mols, mas ele preferiu dar a concentração. Então, percebe que a diferença desse tipo de questão para uma questão de estequiometria é muito pequena. Ela tem esse detalhezinho aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever o seguinte, ó, que quando eu reajo 1 mol de ácido, eu neutralizo 2 de base. Tá bom. E se eu tiver 4,9 de base? Opa. Beleza? Então vai dar 4,9 sobre 2, que dá 2,45. Como nós somos seres humanos afortunados, só tem uma alternativa com 2,45, né? Quantos mols eu tenho de ácido lá dentro? 2,45. Agora, vamos calcular a concentração, só para a gente não deixar em branco? Como é que a gente chega nesse número? Né? Qual a concentração? Vocês lembram que ele falou que esse ácido aqui estava dentro de 5 litros? Ele falou isso na primeira linha do problema. Então, isso está dentro de 5 litros. Vamos calcular a concentração? Calcular a concentração significa o quê, gente? Saber quantos mols tem em 1 litro? Então vamos, ó. Abre outra regra de 3. Se quiser usar a fórmula, também usa, tá? Ó, eu sei que em 5 litros de solução, eu tenho 2,45 de ácido. E em 1 litro, quanto eu vou ter? Entenderam? Quando eu fizer essa conta, eu vou achar o número de mols por litro. Vou achar o número de mols por litro. 0,49 mols em 1 litro. Tá bom? Se eu tenho 0,41 mols em 1 litro, eu posso, então, dizer que a concentração é 4,9 10 a menos 1 mol
por litro, tá? Esse cálculo em azul, ele deveria ser feito caso a gente não tivesse duas alternativas com 2,45, né? É que como a gente já tinha chegado na alternativa correta, esse cálculo, nesse contexto, ele era um cálculo dispensável, tá bom? Beleza? Esse é difícil, né, gente? Porque ele envolve uma mistureba de coisas, você precisa saber reação química, precisa saber balanceamento. Por isso que no assunto de soluções, a gente, no curso, é a última coisa que a gente trabalha, é a parte de titulação, porque o aluno já tem que saber tudo antes de chegar em titulação, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos parando por aqui, né? Acho que deu, agora gastou. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, senão a gente já pode ir encerrando as nossas atividades de sábado.